Ricardo já voltou, gente, e a gente não pode perder um minuto, que a gente tem que continuar assistindo esse Meu Cantinho, que tá muito bom. O pessoal sobre a produção que eles reuniram em casa. Isso. Estão todos reunidos assistindo. A produção tá falando agora. Estão todos reunidos em casa assistindo o Meu Cantinho, né? Tá a família do Júnior, tá a família do César, inclusive a mãe, irmãos. Carinho para todos vocês e obrigada aí por estarem junto com a gente. Continuem assistindo o Meu Cantinho, muito bom. Aí você começou a trabalhar o Júnior, que o Júnior realmente a gente acompanha desde os primeiros instantes, tudo que aconteceu na vida dele, e você disse, você vai andar. Mesmo antes de você ter tido acesso a qualquer exame, ou sem ver nada dele, sem conhecer a história, ou não, você precisou primeiro tomar pé da situação? Primeiro eu fiz a avaliação, o primeiro contato que eu tive com ele foi num sábado. Ele saiu na sexta do hospital e a gente chegou aqui no sábado. Foi o Hashimoto, um outro fisioterapeuta que me trouxe, que era conhecido dele. Aí o que acontece? O Hashimoto me trouxe no sábado para me começar atendendo ele. Mas de cara eu já comecei a colocar a mão nele, porque põe a mão dali que você fica... Eu não, já falei, não, que nem criança quando vê um brinquedo, um parque de diversões. Não, rapaz, deixa que eu atendo ele, ó, e todo dia. E ele preocupado, meu Deus, vou pagar esse danado todo dia. Era uma preocupação que ele passou pra gente, estou preocupado com isso. Eu não, e olha, vai ser 2 vezes por dia. Ele, nossa, piorou. Eu tô morto. Aí depois ele, doutor nada, rapaz, só vou fazer uns trem aí. E aí fui avaliando, fui vendo, aí peguei o histórico da situação dele. Eu não disse assim, comecei a atender hoje, daí uma semana, você vai andar. Não, a gente não tem como prever e ser adivinho. Eu precisava ter a situação. Consultei alguns colegas, consultei a parte médica, e as respostas eram assim, se, daí 1 ano e meio. Mas a gente não ia cozinhar esse galo 1 ano e meio, né? Era muito tempo. Mas Deus vai permitindo a gente ter sabedoria e discernimento da ciência e a fé. Se associou, tudo flui, tudo vai junto. Aí eu comecei o quê? Dentro dessas avaliações dele, consertando ali, vendo um músculo ali, preparando um outro músculo, preparando a respiração, psicológico, corrigindo o que estava errado, conversando com família para dar esperança, só com as mãos. Aí é onde as pessoas desconfiam, mas não traz nenhum aparelho, né? O pai dele desconfiou, questionou, mas não traz nada, só a mão. E ele respondia assim, pai, fica tranquilo. Confio nele, rapaz. Vai dar certo. Tem nada a perder, já estou sem andar mesmo, né? Pior não tem como. Verdade. E aí, assim, daí 1 mês, eu já tinha certeza do que eu já tinha estimulado a parte musculatura dele, parte neurológica, tudo, que eu ia ter um êxito muito formidável. Mas eu também não sabia que seria tão rápido. Eu sabia que ia acontecer, mas eu não saberia que ia ser... Você é muito ousado, que o médico deu 1 mês, 1 ano e tanto. Você já chegou para ele, marcou data, marcou um período. É a certeza. É a certeza. Porque assim, essa certeza, essa segurança é o que eu aperfeiçoei no Amazonas. Entendeu? É como você... do seu bolinho de arroz, você tem, é simples porque você que aprendeu e você sabe fazer aquilo, não existe mistério. E os mistérios que existem, se você for criar uma outra coisa. E lá eu tive tempo de desenvolver técnicas que eu somente sei, porque lá assim... E já experimentou e já viu os resultados. 7 anos de prática. Perfeito. 7 anos, então, que você aprende de um paciente, você passa para o outro, você vai moldando, você vai moldando, quando vê, fica aperfeiçoado. Você personaliza o tratamento, porque não é receita de bolo. Que se fisioterapia, porque fisioterapia ela é sentimento, é uma coisa que tem que vir de dentro. Se fosse receita de bolo, ou eu comprava remédio, ou fazia bolo, ou se fosse receita, comprava remédio na farmácia. Então você vai moldando. E aí depois de 1 mês e um bocadinho assim, eu já tinha essa certeza. Porque o que eu estava fazendo estava me dando resultado. Se você bate um bolo, coloca tudo lá. Se você está com o forno na temperatura certa, se vai ficar lá na temperatura certa, não tem por que dar errado.
Só se o Se gás solar é um acabar. problema muito sério. Aí é uma outra coisa, aí já é da vontade divina, é da vontade superior. O que eu disse a ele... E como você tem muita fé, Olha, o Senhor é sempre contigo, né? que eu digo a ele, digo a todos os pacientes, sim, nós profissionais da área de saúde, o que a gente não pode jamais arrancar é a esperança de um paciente. Mas não é aquela esperança ilusória. Ah, você vai andar? Ah, não sei. Não. Ah, você vai andar? Não. Você vai andar sim, tenha paciência, mas rapaz, não vai andar não. Você tem que colocar a esperança viva dentro dele, aquela esperança que faz bater no coração, que queima mesmo, porque olha, essa esperança que me trouxe aqui. Essa esperança que quantas vezes eu já te vi narrando o Carnaval de Itaperuna? Quantas notícias suas eu já ouvi no programa João Mafal? Entendeu? Então, assim, Rosângela de Souza, é assim, quantas vezes eu já passei de chinela havaiana, bicicletinha para o serviço, ou às vezes com frio ali no carnaval, esperando o desfile, aquela coisa, né? Aí você tá passando. E ainda lembro o microfone com aquela bola lá, amarela, assim, ó. Verdade. Entendeu? Então, veja, o que mudou tanto na minha vida, hoje eu estou dando uma entrevista, feito fisioterapeuta, com o meu paciente, com bom êxito. Então, isso não é esperança. Nos dias difíceis lá no Amazonas, sabe? Difíceis assim, longe de família, às vezes a minha mãe internada, assim, e eu olhava aquele monte de paciente para me entender, aquele monte de gente sofrendo, sabe? Eu acreditava nessa esperança, que as pessoas não podiam perder. E quando eu fui para o Amazonas, eu não fui assim porque eu arrumei emprego. Eu só fui com a minha mala e R$300 no bolso. Você foi por conta própria? Só com passagem de ida. Morei 3 dias na rua. Fui morar num porão. Passei fome lá. Fome, depois de formado. Aí no início eu não consegui trabalho nenhum. Isso há 7 anos atrás. E consegui trabalho de segurança num shopping center. Aí nesse shopping center, quando eu digo, tudo é por Deus. Não tem como desviar do caminho da gente. Um rio não tem como cercar para impedir para chegar no mar. Não tem como mesmo. Aí nesse shopping eu fui ajudar uma paciente a sair do carro para ir numa clínica no 2º andar. Aí uma senhora meio obesa, 82 anos, sabe? Foi a minha primeira paciente que andou, Dona Iraci. Estava recém-formado, naquela empolgação toda ainda, e lá, assim, doido para ser fisioterapeuta. Estava enjoado de ser segurança de shopping, né? Porque, assim, para não passar fome, né? Melhor do que roubar. Precisava muito, comer. com certeza. É. Eu precisava me manter na cidade e pagar o aluguel do porão. Aí a filha dela me ligou. Aí, não, mas você tirou tão bem do carro, vocês têm treinamento? Eu só comentei assim, sou fisioterapeuta, estou aqui de passagem. Aí depois, 2 horas, eles voltaram, passaram o rádio e eu fui visitar essa paciente. E ali eu já comecei a atender a minha primeira paciente no Amazonas, a minha primeira paciente depois de formado. Aí eu comecei a desenvolver o que eu já sabia. Fui desenvolvendo. A previsão também era tardia para ela poder andar. Deus abençoou que com tratamento ela andou em 6 meses, ouviu? Era uma paciente que tinha contraído AVC, era hipertensa, diabética, obesa. Então, assim, a gente também considera um milagre. E quando um paciente a gente vê andando assim, aí é engraçado, sabe? Pra gente que passa depois. Porque na hora o paciente chora, a família do paciente chora, aí eles olham para você, você também está chorando. Não tem como. Verdade. Você quer segurar, mas não tem como. Aí nessa paciente, eu fui para Tefé. E quando eu fui embora para o Amazonas, eu estava com essa camisa aqui, ó. Então ela tem 7 anos que me acompanha. Só uso ela para atender meus pacientes, ocasiões importantes. Porque Você veio de forma especial hoje. Especial, lógico. Porque essa blusa aqui foi minha mãe que me deu para me viajar embora para o Amazonas. E era no dia 21 de maio, no dia do meu aniversário. Então, não tinha como esquecer. Aí, Tefé, eu trabalhei depois em Codajás. Em Codajás eu conheci um prefeito chamado Aguinaldo Dantas, ouviu? Que sabe aquela pessoa que investiu na sua carreira, investiu no seu trabalho, me deu um centro do idoso para coordenar, 27 funcionários, fisioterapeuta, dentista, psicólogo, passava de 400 a 500 pessoas por dia no lugar, sabe? Era tudo assim, material de ponta, de primeira. Ele me permitiu, assim, nesses 6 anos total que eu fiquei lá com ele, eu ser mais ainda o profissional melhor do que hoje. Porque antes eu era mais arrogante.
Hoje eu sou muito menos. A gente segura, sabe? E ele sempre dizia: você não é a melhor pessoa do mundo. Você tem que ver que os outros também sabem fazer. E isso foi o quê? Foi me moldando. Passar esses 7 anos. Aí no Amazonas, eu desenvolvi o meu cunho político, lógico, isso aí é evidente. Ele sempre acha que eu ia ser candidato a alguma coisa lá, porque já pensando no trem. Há 9 anos de idade. Voltar para Itaperuna e ser prefeito. Porque toda criança, todo filho de pobre pensa: o que você quer ser quando crescer? Médico, jogador de futebol primeiro, que é o primeiro brinquedo que a gente tem, é jogar bola na rua. Médico, enfermeiro, outro fala psicólogo, engenheiro, advogado. Eu já era pequenininho e já me perguntava: prefeito. O que você quer ser quando crescer? Prefeito. Agora você cresceu, César. Agora você quer ser prefeito ainda? Com certeza. Esses 7 anos que eu fui para trás foi para me aperfeiçoar como ser humano, como profissional, que a partir que no 2013 deste ano eu iria começar a ser fisioterapeuta na minha cidade, porque eu tinha certeza que tudo ia estar preparado, extremamente preparado. Até, olha, nada acontece por acaso. Não tem como acontecer por acaso. Não tem como dizer que as coisas são coincidência. Quando eu pergunto às pessoas assim, quando começa a questionar muito o meu trabalho, né, que às vezes dá muito resultado, eu digo assim: até onde você acredita em Deus? Aí eles pensam, né? Eu falei assim: pois é, eu coloquei isso em prática. Não falaram que se você for, ele te alimenta, se você for para o mundo? Não te falaram que ele te dá abrigo? Não te falaram que ele vai te faltar nada? Pois bem, foi assim na minha vida e está sendo até hoje real, com provas, testemunhos, com história de vida, porque se no final das contas eu não conseguir, porque eu vou morrer tentando, entende? O meu sonho, eu já vi assim, eu lembro que, você lembra disso muito melhor, com certeza. Você lembra que tinha um valão ali na curva da Capil? Lembro, com certeza. Eu vi cobrir. Você lembra que foi o Claudão que cobriu? Lembro. Pois é, eu lembro disso. Eu lembro disso. Eu moro em frente. Minha menina despencou muitas vezes dentro daquele valão de bicicletinha. Então, olha, eu lembro disso, eu lembro dessas coisas que ele fez. Então, assim, eu cuidei do Claudão como auxiliar de enfermagem. A gente conversava, eu sonhava junto com ele em ser prefeito, olha. E ele falou: eu consegui. Você consegue, rapaz? Aquele jeitão dele meio de itaperunense, meio de roceiro, assim, né? Atender o celular, ele era muito engraçado, né? Então, assim, eu já tinha essa inspiração. Depois, com ele, mais ainda. Então, assim, quando lá no Amazonas eu fiquei sabendo que ele era prefeito de novo, ô, rapaz, se ele conseguiu, mas eu vou ficar velhinho tentando. Mas se eu não conseguir, eu costumo dizer o seguinte: eu vou ter construído uma linda história de amor na vida das pessoas. A minha vida não vai passar em branco. Eu não vou ser um qualquer fisioterapeuta. Eu não vou ser uma qualquer pessoa. Pelo menos de onde eu vim, eu sei de onde eu vim, para onde eu vou, aonde eu estou, o que eu estou fazendo. O ser focado, você disse da ousadia. É ser ousado e ser competente, mas com bom senso, com discernimento, com fé, não tem como fugir disso, não tem como. É você agora, dentro da minha cabeça agora, pensar assim: olha a quantidade de coisa que está acontecendo, né? Olha, eu cheguei em dezembro, hoje eu estou dando uma entrevista. Então, assim, se trabalhar, não persistir, se ter esperança, não alcança, não consegue, é o exemplo dele. Ele teve esperança. Ele esperou, ele aguardou. Eu já saí da casa dele 00:30, olha. Fazendo fisioterapia. Entendeu? Fazendo fisioterapia, às vezes morto de cansado, mas tinha que ir e tinha que vir. E assim, aí as pessoas, mas essa hora você vai, mas essa hora para ele dormir. Amanhã eu vou ter certeza o que eu vou acordar e como ele vai acordar. Aí voltava de manhã, voltava de novo. E se precisava voltar várias vezes, eu voltava várias vezes. Porque assim, eu não é assumir o paciente só, vou lá e pronto, não. A responsabilidade daquela saúde ali tem que vir para suas costas. O seu comprometimento, você aprende na faculdade, com certeza, viu? Eu aprendi com meus professores. Você aprende na faculdade e se você coloca em prática, você vai vendo que o resultado humano é muito grande.
Ui, gente, viu que lição de vida que a gente teve com um jovem, que eu nem vou perguntar a idade, porque tá no rosto. É um jovem 18. apaixonado pela profissão, apaixonado pelo que faz, crente num Deus forte, poderoso, numa Virgem que o guarda. E eu vim exatamente porque eu queria prestar uma homenagem ao César, porque o Júnior nem falou nada mesmo, porque o cantinho é do César, mas o Júnior me disse, Dona Rosângela, esse jeitão dele, a senhora tem que conhecer o meu fisioterapeuta, que é um anjo na minha vida. E é mesmo? É verdade. É verdade. E o que ele falou ali é uma coisa muito séria, gente. A gente fica... O que aconteceu comigo, por eu ter feito a cirurgia de coluna, eu fiquei impossibilitado de andar. E o médico falou, você vai andar, mas... E aí? Entendeu? Vai andar. Mas a gente fica... Eu não entendia muito bem. E quando ele falou assim, que ele olhou bem nos meus olhos e falou, você vai andar? Dali parece que deu um start no meu coração e no meu corpo, uma energia que ele passou para mim, que eu falei assim, eu vou andar. Te veio a certeza. Com certeza. Fé você tinha, e você teve com ele a certeza. Com certeza, e muita coisa. E em relação a ele ter falado mesmo, que diz de domingo a domingo, ele vem de domingo a domingo, ele me atende. Horário Semana alternado. passada mesmo, teve um dia que eu fiquei de ligar para a senhora, eu não liguei porque ele saiu daqui, era 11h30 da noite. Entendeu? Então eu fiquei... Como é que você vai fazer para pagar esse homem? Vai ter que vender a casa. Não, eu tô... E em relação ao pagamento, no início eu fiquei meio apavorado, porque a gente tá doente, tá com problema, é dinheiro. Mas você tem plano? Eu tenho um plano de saúde ótimo, mas ele não tem clínica. Como que eu vou pagar? Ele falava para mim assim, menino, não esquente. No dia seguinte... Eu perguntava para ele novamente, ô César, vamos conversar em negócio de relação a dinheiro? Vamos conversar? Ele parou a fisioterapia, vamos conversar. A partir de hoje, você não conversa mais comigo sobre dinheiro, porque senão eu não venho aqui. Você precisa de a fisioterapia. E eu sou o fisioterapeuta que vai fazer a sua fisioterapia. E a partir de hoje você não fale mais em dinheiro comigo. E eu não falei mais. Uia, bom, gente. Vou ter que terminar porque o meu tempo esgotou. Estamos aqui com a presença do Savoy, que é o companheiro permanente do Júnior todos os dias, é quem faz companhia, que a esposa trabalha. A Ângela, a irmã do César, que veio nos prestigiar. Obrigada, Ângela, por sua presença. César, vou ter que ir. Mas, pode ter certeza, eu vou continuar acompanhando. E junto de você, pedindo à Virgem que esteja sempre com o manto sobre você, ao Pai do Céu, que cuide das suas mãos, da sua vida, mas principalmente que preserve esse coração abençoado. Com certeza, amém. Obrigado ao pessoal de casa, né? Obrigado a vocês. Obrigado ao Ademar Filho, né, de estar me atolerando aí. E agradecer mesmo, assim, o principal a Deus Todo-Poderoso. E hoje, o profissional que eu sou, eu devo ao povo do Amazonas. Aquelas pessoas, aqueles caboclos, aqueles amazonenses que fizeram de mim hoje um diamante que era bruto, hoje um diamante para brilhar. Eu agradeço, assim, do fundo da alma ao povo do Amazonas. Muito obrigado. Obrigada, povo amazonense, por ter permitido, ajudado esse cara a se transformar na pessoa que é. E na política, meu filho, que Deus acompanhe, porque eu acho que você está muito bem onde você está. Porque tal de prefeitura é coisa que é para doido. Semana que vem a gente volta. Obrigada pelo carinho. Até a próxima.
Júnior, olha que coisa, que momento especial. Gente, César. Profissional você... com as mãos de Deus, já. Mãos de Deus. E ele fala, né? Você viu ele falando. Ele foi para o Amazonas exatamente para aprender a lidar com as mãos e fazer das suas mãos o seu real instrumento. Esse tratamento do Júnior todinho, ainda não teve nenhuma máquina. Olha, Nada. É só a mão, a conversa, o trabalho que ele faz ali. Nossa, encantada, sucesso para você, cara. Que você continue nessa batalha incrível e fazendo tão bem as pessoas como você está fazendo ao Júnior. Parabéns, muito feliz, Jarro. E esses profissionais só tendem a crescer, né? Cada dia mais, porque como as pessoas estão precisando, né, disso aí, né, dessa área. Ele falou que ele quer ser prefeito. Falei, para com isso, continua fisioterapeuta. Vai cuidando com a pessoa com as mãos. Mas é um sonho dele, a gente tem que respeitar. E em breve, o que é, diretor? Sim, com certeza. Em breve, nosso companheiro Júnior voltando no volante com a Ademar. É um quadro especial do nosso programa, Está quase pronto, se Deus quiser, pronto, daqui a pouco tempo. Vamos faturar mais uma vez? Bora Vamos lá, nesse clima tão gostoso, tão sentimental, tão envolvente. A gente vai para um rápido intervalo. Exemplo de vida, né? Exemplo de vida. De dedicação. De dedicação, de superação. Isso, dedicação versus superação. A gente volta já já. Não sai daí não, tem muita coisa bacana no nosso programa de hoje ainda.